Durante um simpósio prestigiado, um professor bilionário desafia a plateia com uma equação impossível e ridiculariza um menino pobre que observava ao fundo. Mas ninguém imaginava que aquele catador de latinhas invisível resolveria o problema diante de toda a elite acadêmica. O que acontece depois revela uma verdade incômoda. O talento não tem aparência, só precisa de uma chance para brilhar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol ainda não havia nascido completamente quando Gabriel abriu os olhos debaixo da marquise da padaria, na Rua Augusta. O frio da madrugada paulistana penetrava seus ossos através da camisa rasgada e da calça suja que vestia há semanas. Ele tinha 12 anos, mas seus olhos carregavam o peso de uma vida inteira de abandono. Aos 10 anos, Gabriel perdeu tudo. Primeiro foi a mãe, que partiu de forma repentina, deixando um vazio impossível de preencher. 6 meses depois, o pai, destruído pela tristeza, também se foi, incapaz de suportar a ausência da mulher que amava. Gabriel ficou sozinho na casa simples da Vila Mariana, até que os poucos parentes que restavam o deixaram à própria sorte. Ninguém queria a responsabilidade de cuidar de mais uma boca para alimentar. Desde então, as ruas de São Paulo se tornaram seu lar. A cidade grande, com seus prédios imponentes e avenidas movimentadas, escondia milhares de histórias como a dele. Histórias de crianças, invisíveis, que dormiam onde podiam e comiam quando havia sorte. Gabriel aprendeu rapidamente as regras da sobrevivência urbana. Aprendeu a identificar os melhores lugares para catar latinhas, os horários em que os restaurantes jogavam fora comida ainda aproveitável, as marquises mais protegidas do vento gelado. Mas Gabriel carregava algo que o diferenciava de outros meninos de rua. Desde muito pequeno, ele demonstrava uma capacidade intelectual extraordinária. Aos 5 anos, ensinou a si mesmo a ler observando as placas das ruas, os outdoors, os jornais que encontrava no lixo. Aos 7, já resolvia problemas matemáticos complexos que via nos cadernos escolares, descartados. Sua mãe, quando ainda estava viva, costumava dizer que ele tinha um dom especial, um presente que o mundo ainda descobriria. A memória de Gabriel funcionava de uma forma diferente. Tudo o que ele via ou lia ficava gravado em sua mente como uma fotografia perfeita. Ele conseguia relembrar páginas inteiras de livros que havia lido apenas uma vez, fórmulas matemáticas que estudara em revistas científicas abandonadas, conceitos filosóficos que absorvera de jornais velhos. Era uma memória fotográfica rara, tão poderosa que assustaria qualquer especialista. Mas quem olharia para um menino descalço e sujo e imaginaria que dentro daquela cabeça existia um universo de conhecimento? A sociedade não enxergava Gabriel. As pessoas passavam por ele como se fosse parte da paisagem urbana, apenas mais um problema social que preferiam ignorar. Algumas vezes, alguém jogava uma moeda em sua direção. Outras vezes, recebia olhares de nojo ou piedade. Mas ninguém parava para realmente vê-lo. Ninguém perguntava seu nome, sua história, seus sonhos. Gabriel era invisível. Naquela manhã de junho, Gabriel se levantou da marquise e começou sua rotina diária. Primeiro, precisava encontrar água para lavar o rosto. Depois, seguiria até a cidade universitária, onde ficava a Universidade de São Paulo. Ali, ele encontrava seu verdadeiro tesouro. Não eram apenas as latinhas que catava nos arredores do campus, era o conhecimento. Nos lixos da universidade, Gabriel descobria um mundo inteiro de possibilidades. Livros antigos que os estudantes descartavam, revistas científicas ultrapassadas, apostilas de cursos diversos, jornais acadêmicos. Tudo aquilo alimentava sua mente faminta. Enquanto outros meninos de rua procuravam comida, Gabriel procurava também conhecimento e devorava cada palavra, cada equação, cada conceito com uma voracidade que só quem tem fome de aprender consegue entender. Nos últimos meses, Gabriel havia se interessado particularmente por um assunto complexo. Ele encontrara no lixo um
Livro danificado de farmacocinética, uma área da farmácia que estuda como os medicamentos se comportam no corpo humano. O livro estava rasgado, faltavam várias páginas, mas Gabriel absorveu tudo o que conseguiu ler. As equações matemáticas que descreviam a absorção, distribuição, metabolismo e eliminação de drogas no organismo o fascinavam. Ele passava horas mentalmente repassando as fórmulas, corrigindo erros que encontrava, imaginando aplicações práticas. Era incrível como sua mente funcionava. Mesmo sem nunca ter frequentado uma sala de aula sobre o assunto, Gabriel compreendia conceitos que estudantes de farmácia levavam anos para dominar. Enquanto caminhava pela Avenida Paulista em direção à cidade universitária, Gabriel pensava nas equações que havia estudado na noite anterior. Sua mente estava sempre trabalhando, sempre processando informações, sempre buscando conexões entre diferentes conceitos. Ele não precisava de papel ou calculadora. Tudo acontecia dentro da sua cabeça, com uma precisão matemática impressionante. O trajeto até a universidade levava quase 2 horas caminhando, mas Gabriel não se importava. Durante o caminho, ele observava tudo. As placas das farmácias, os anúncios de medicamentos, as conversas das pessoas. Tudo era material de aprendizado. Tudo alimentava aquela mente brilhante que o destino havia colocado num corpo frágil e maltratado. Quando chegou ao campus da USP, já passava das 8 da manhã. O movimento era intenso. Estudantes carregando mochilas pesadas, professores apressados, funcionários cuidando dos jardins. Gabriel conhecia bem aquele ambiente. Ele passava ali quase todos os dias, catando latinhas, recolhendo materiais recicláveis, observando o universo acadêmico de longe. Às vezes, ele conseguia entrar em alguma sala de aula vazia e lia o que estava escrito nos quadros. Outras vezes, sentava nos bancos externos e ouvia as discussões dos estudantes sobre suas pesquisas. Era como viver em 2 mundos paralelos. Durante o dia, Gabriel era o catador de latinhas invisível. Mas em sua mente, ele era um estudante ávido, absorvendo todo o conhecimento que encontrava pelo caminho. Naquela manhã, porém, algo era diferente no campus. Havia uma movimentação incomum ao redor do grande auditório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Banners coloridos anunciavam um simpósio científico importante que aconteceria ao longo do dia. Gabriel se aproximou curioso, lendo os cartazes que falavam sobre pesquisas avançadas em desenvolvimento de medicamentos, farmacocinética clínica, toxicologia. Seu coração acelerou. Aquilo era exatamente o tipo de evento que ele adoraria assistir, mas sabia que não seria permitido. Um menino de rua não tinha lugar num simpósio científico. Gabriel decidiu entrar no auditório mesmo assim. Era cedo ainda, antes de o evento começar oficialmente. Ele pensou que poderia aproveitar para recolher algumas latinhas que certamente haviam sido deixadas ali na preparação do espaço. Além disso, queria dar uma olhada nos materiais que seriam distribuídos. Talvez conseguisse pegar alguma apostila, algum folheto informativo. O auditório estava vazio quando Gabriel entrou silenciosamente. As cadeiras estavam todas alinhadas. O palco estava montado com um projetor e um microfone. E ao fundo havia um enorme quadro branco. Gabriel caminhou entre as fileiras, procurando por materiais recicláveis, mas seu olhar foi capturado por algo que o fez parar completamente. No quadro branco, alguém havia escrito uma equação matemática extremamente complexa. Era uma equação de farmacocinética de múltiplos compartimentos, descrevendo a distribuição de um medicamento pelo corpo ao longo do tempo. Gabriel reconheceu imediatamente. Aquilo estava relacionado ao livro que ele havia encontrado meses atrás. Seus olhos percorreram cada símbolo, cada integral, cada variável. Algo estava errado. Ele sentiu isso instantaneamente. A equação tinha erros, pequenas omissões, variáveis mal posicionadas, integrais que não fechavam corretamente. Gabriel se aproximou do quadro, hipnotizado. Sua mente já estava trabalhando na correção, reorganizando os termos, ajustando as constantes, recalculando as integrais. Ele esqueceu onde estava.
Esqueceu a fome que sentia no estômago, esqueceu o frio que penetrava seus ossos. Naquele momento, existia apenas ele e a equação. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriel sentiu algo que havia esquecido que existia: pertencimento. Ali, diante daquela equação complexa, ele não era um menino de rua. Ele era um matemático, um cientista, alguém capaz de compreender e resolver problemas que a maioria das pessoas nem sequer conseguiria começar a entender. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava o quadro, imaginando como seria pegar aquele giz e corrigir os erros. Mostrar ao mundo que ele existia, que ele tinha valor, que sua mente brilhante merecia ser reconhecida. Mas a realidade o trouxe de volta quando ouviu vozes se aproximando do auditório. Gabriel rapidamente se afastou do quadro e procurou um canto menos visível. Ele sabia que não deveria estar ali. Sabia que seria expulso se fosse descoberto, mas não conseguia ir embora. Queria ver quem resolveria aquela equação. Queria saber se alguém perceberia os erros que ele havia identificado. As portas do auditório se abriram e começaram a chegar os primeiros participantes do simpósio. Eram professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação, todos bem vestidos, carregando pastas de couro, conversando sobre suas pesquisas em linguagem técnica sofisticada. Gabriel observava tudo de seu canto discreto, tentando passar despercebido. Por um momento funcionou. As pessoas entravam, cumprimentavam umas às outras, procuravam seus lugares. Ninguém prestava atenção no menino sujo e descalço no fundo do auditório. Mas então, um dos organizadores do evento, um senhor de terno cinza e óculos dourados, percebeu a presença de Gabriel. Seu rosto se contorceu numa expressão de repulsa e indignação. O homem caminhou rapidamente até Gabriel, suas passadas firmes ecoando pelo auditório que começava a encher. Ele não precisou dizer nada. Seu olhar dizia tudo. Gabriel era um intruso, alguém que não pertencia àquele ambiente de conhecimento e ciência. O organizador fez um gesto brusco com a mão, apontando para a porta. Saia, agora. Gabriel sentiu o peso da humilhação cair sobre seus ombros. Aquele sentimento familiar de rejeição, de ser tratado como menos do que humano. Ele baixou a cabeça e começou a caminhar em direção à saída, enquanto alguns participantes do evento olhavam para a cena com indiferença. Apenas mais um menino de rua sendo colocado em seu lugar. Nada de novo. Mas antes que Gabriel chegasse à porta, aconteceu algo que mudaria tudo. Um homem entrou no auditório com uma presença que imediatamente dominou o espaço. Alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usando um terno italiano impecável e um relógio que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Era o Dr. Reinaldo Tavares, empresário bilionário do setor farmacêutico e professor honorário da universidade. Ele era conhecido não apenas por sua fortuna, mas também por sua inteligência afiada e, principalmente, por sua arrogância. Reinaldo Tavares adorava demonstrar sua superioridade intelectual sempre que tinha oportunidade. E naquele dia, ele havia preparado algo especial para o simpósio. Reinaldo subiu ao palco antes mesmo de o evento começar oficialmente. Ele adorava fazer entradas dramáticas, garantir que todos os olhares estivessem sobre ele. Com um sorriso presunçoso, apontou para a equação no quadro e anunciou em voz alta, para que todos ouvissem. Estava oferecendo uma recompensa de R$1 milhão para quem conseguisse resolver aquela equação ali mesmo, durante o simpósio, sem consultar nada, apenas com conhecimento puro. A plateia murmurou surpresa. R$1 milhão era uma quantia absurda, mas Reinaldo Tavares tinha dinheiro suficiente para fazer esse tipo de aposta sem pestanejar. Seu objetivo era, claro, ele queria mostrar que era o homem mais inteligente naquela sala, que ninguém seria capaz de resolver seu desafio. Era uma demonstração pública de ego. O olhar de Reinaldo percorreu o auditório, saboreando a atenção que recebia, quando seus olhos encontraram Gabriel ainda parado próximo à porta, prestes a sair. Uma expressão de diversão cruel cruzou o rosto do empresário. Ele apontou diretamente para o menino descalço e sujo e, com tom sarcástico que fez a plateia rir,
Declarou que qualquer pessoa poderia tentar resolver a equação. Até mesmo aquele catador de latinhas ali no fundo. As risadas ecoaram pelo auditório. Algumas pessoas viraram para olhar Gabriel divertidas com a piada. Outras nem se deram ao trabalho, considerando a situação irrelevante demais para merecer atenção. Gabriel sentiu o sangue ferver em suas veias. Aquele homem não o conhecia, não sabia nada sobre ele. Não fazia ideia do que existia dentro daquela cabeça. Para o Dr. Reinaldo Tavares, Gabriel era apenas um estorvo, uma piada, um exemplo perfeito da distância entre os privilegiados e os excluídos. Mas algo dentro de Gabriel se recusou a aceitar aquela humilhação. Algo profundo, algo que havia permanecido adormecido durante os 2 anos nas ruas, acordou naquele momento. Era a voz de sua mãe dizendo que ele tinha um dom especial. Era a lembrança de sua própria inteligência, tão brilhante e poderosa, mas escondida sob as roupas sujas e os pés descalços. Era a revolta contra um mundo que julgava as pessoas pela aparência, não pelo que carregavam dentro de si. Gabriel parou. Virou-se lentamente para encarar o Dr. Reinaldo Tavares. E então, com uma voz que surpreendeu até ele mesmo pela firmeza, aceitou o desafio. "Eu vou resolver a equação", disse Gabriel. O auditório ficou em silêncio absoluto por um momento. Depois, as risadas recomeçaram, ainda mais altas. Alguns participantes comentavam entre si achando graça da situação absurda. Um menino de rua sem educação formal, querendo resolver uma equação que nem os doutores presentes se sentiam confiantes para tentar. Reinaldo Tavares sorriu ainda mais largo, deliciado com o entretenimento inesperado. Ele fez um gesto teatral, convidando Gabriel a subir ao palco. "Venha, venha, jovem. Mostre-nos do que é capaz." A ironia em sua voz era evidente. Ele não esperava nada além de mais humilhação para o menino. Gabriel caminhou lentamente pelo corredor central do auditório. Cada passo era um ato de coragem. Cada olhar que sentia sobre si era um peso adicional em seus ombros. Mas ele não parou. Continuou caminhando até chegar ao palco, subir os degraus e ficar frente a frente com o enorme quadro branco. O organizador, que havia tentado expulsá-lo anteriormente, agora observava a cena com uma mistura de desconforto e curiosidade mórbida. Reinaldo Tavares cruzou os braços, esperando pelo show de incompetência que certamente estava por vir. Gabriel olhou para a equação no quadro. Respirou fundo. Passou a mão pela camisa suja num gesto inconsciente de querer se apresentar melhor, de recuperar um pouco da dignidade que lhe haviam tirado. Então pegou o giz. Suas mãos não tremiam mais. Dentro da sua mente tudo estava perfeitamente claro. A equação se desdobrava em camadas de compreensão, cada variável encontrando seu lugar, cada integral se resolvendo naturalmente. Gabriel começou a escrever, não de forma caótica ou desesperada, mas metódica, organizada, mostrando cada passo do raciocínio. Primeiro, ele identificou os erros que havia percebido na equação original, apontou omissões nas variáveis de volume de distribuição, corrigiu os coeficientes de eliminação renal, reorganizou as integrais que descreviam a absorção do medicamento ao longo do tempo. A plateia começou a se agitar. O riso havia dado lugar a sussurros de confusão. Algumas pessoas se inclinaram para a frente, tentando acompanhar o que Gabriel escrevia. Um professor de farmacocinética na terceira fileira pegou seus óculos e os ajustou, não acreditando no que estava vendo. Aquele menino não estava apenas chutando números aleatoriamente. Ele estava demonstrando um entendimento profundo e sofisticado do assunto. Gabriel continuou escrevendo, explicando cada conceito em voz alta. Sua voz, inicialmente tímida, foi ganhando força conforme ele mergulhava na matemática. Ele falava sobre compartimentos múltiplos, sobre cinética de primeira ordem versus ordem zero, sobre clearance e meia-vida plasmática. Termos técnicos que ele havia aprendido sozinho, em livros encontrados no lixo, mas que agora fluíam de sua boca com naturalidade impressionante. O quadro foi sendo preenchido com equações auxiliares, gráficos explicativos, demonstrações matemáticas elegantes. Reinaldo Tavares não sorria mais. Seu rosto havia se transformado numa máscara de incredulidade. Ele se aproximou do quadro, olhando com atenção para o que Gabriel escrevia.
Tentava encontrar erros, inconsistências, qualquer coisa que provasse que aquilo era um golpe de sorte, mas não encontrava nada. Pelo contrário, a resolução estava não apenas correta, mas genial. Gabriel utilizava atalhos matemáticos sofisticados, métodos de simplificação que nem mesmo Reinaldo, com toda sua formação acadêmica cara e prestigiada, havia considerado. O menino descalço estava dando uma aula de farmacocinética avançada para uma plateia de doutores. Quando Gabriel finalmente terminou, colocando o ponto final na última equação, o auditório estava em silêncio total. Ninguém ria mais, ninguém comentava. Todos estavam processando o que acabara de testemunhar. Um homem se levantou lentamente da primeira fileira. Era o professor Dr. Marcelo Andrade, uma referência nacional em farmacocinética, autor de diversos livros sobre o tema, respeitado em todo o país. Ele subiu ao palco com passos medidos, aproximou-se do quadro e começou a analisar a resolução, em silêncio. Seus olhos percorreram cada linha, cada cálculo, cada dedução. A sala inteira prendia a respiração, esperando o veredicto do especialista. O professor Marcelo virou-se para a plateia e sua voz ecoou pelo auditório. Está correto. Não apenas correto, é brilhante. Ele utilizou um método de integração por partes que eu próprio não havia considerado para este tipo de problema. A solução está impecável. Um burburinho de choque varreu o auditório. Pessoas se entreolhavam, incrédulas. Como era possível? Como um menino de rua, sem educação formal, sem acesso a professores ou recursos, havia resolvido uma equação que desafiava até os especialistas presentes. A resposta estava ali, no quadro, escrita com a letra irregular, mas o raciocínio perfeito de Gabriel. Reinaldo Tavares estava pálido. Sua arrogância havia sido completamente destruída diante de centenas de testemunhas. Ele havia feito a aposta esperando humilhar outros, provar sua superioridade intelectual. Mas agora era ele quem estava sendo humilhado, por um menino que a sociedade havia descartado como lixo. Gabriel virou-se para encarar o empresário. Não havia triunfo em seus olhos, apenas cansaço e uma tristeza profunda. Ele começou a falar, e sua voz, embora baixa, carregava um peso emocional que silenciou completamente o auditório. Gabriel contou sua história, não com autopiedade, mas com honestidade crua. Falou sobre ter perdido os pais com apenas 10 anos, sobre ter sido abandonado pelos parentes que deveriam tê-lo protegido, sobre viver nas ruas há 2 anos, catando lixo para sobreviver, sobre dormir sob marquises no frio da madrugada, sobre a fome constante, sobre a invisibilidade que a sociedade impõe aos pobres. Mas Gabriel também falou sobre sua mente, sobre como aprendeu a ler sozinho aos 5 anos, sobre sua memória fotográfica, sobre os livros e revistas científicas que encontrava no lixo e devorava com fome de conhecimento, sobre como estudava farmacocinética, matemática avançada, física, filosofia, tudo sozinho, sem professor, sem sala de aula, sem nada além de sua determinação e sua inteligência natural. Enquanto vocês dormiam em camas quentes, eu dormia no chão frio, disse Gabriel, sua voz tremendo de emoção. Enquanto vocês comiam 3 refeições por dia, eu vasculhava o lixo esperando encontrar algo. Mas minha mente nunca parou de trabalhar. Minha fome por conhecimento nunca foi menor que minha fome por comida. E hoje vocês riram de mim. Riram porque eu sou pobre, porque estou sujo, porque não tenho sapatos nos pés. Vocês julgaram minha inteligência pela minha aparência. Lágrimas começaram a escorrer pelos rostos de várias pessoas na plateia. A vergonha era palpável no ar. Gabriel continuou, agora olhando diretamente para Reinaldo Tavares. O senhor me usou como piada hoje, disse Gabriel. Me humilhou na frente de todos achando que eu era inferior. Mas o senhor estava errado. Inteligência não tem endereço. Talento não precisa de sobrenome. Genialidade pode nascer em qualquer lugar, desde que alguém dê uma chance. O problema não é que meninos como eu não sejam inteligentes. O problema é que ninguém olha para nós. Ninguém acredita em nós. Ninguém nos dá oportunidades. Vocês desperdiçam talentos todos os dias porque preferem julgar pela aparência. Quantos outros Gabriéis existem por aí
invisíveis, catando lixo, dormindo na rua, com mentes brilhantes que nunca serão descobertas. Quantos gênios o Brasil perde porque nasceram pobres? As palavras de Gabriel ecoaram pelo auditório como um trovão. Algumas pessoas choravam abertamente agora. Outras tinham os punhos cerrados, emocionadas pela verdade crua que acabavam de ouvir. Reinaldo Tavares estava paralisado. Pela primeira vez em décadas, ele se sentia pequeno. Sua fortuna, seu status, sua educação cara, nada disso importava naquele momento. Ele havia sido derrotado, não apenas intelectualmente, mas moralmente. Com as mãos tremendo, Reinaldo pegou seu celular. Pediu que alguém da plateia o ajudasse a criar uma conta bancária para Gabriel ali mesmo. Uma estudante de economia se ofereceu, rapidamente, providenciando os documentos necessários através de um aplicativo. Em questão de minutos, Gabriel tinha sua primeira conta bancária. E então, diante de todos, Reinaldo Tavares transferiu R$ 1 milhão. O comprovante apareceu na tela do celular. A promessa havia sido cumprida. Mas o dinheiro parecia secundário naquele momento. O que realmente importava era o que aquele ato representava: o reconhecimento, a validação, a prova de que Gabriel não era invisível. Entre a plateia, uma jovem estudante de jornalismo chamada Letícia havia gravado toda a cena em seu celular. Ela estava chorando enquanto segurava o aparelho com mãos trêmulas. Aquilo não era apenas uma história interessante. Era um momento histórico, um retrato perfeito da desigualdade brasileira e do desperdício de talentos que acontecia todos os dias nas ruas do país. Assim que o simpósio terminou, Letícia publicou o vídeo em suas redes sociais. A legenda era simples, mas poderosa. Um menino de rua acabou de resolver uma equação de farmacocinética que doutores não conseguiam. Ele vive nas ruas há 2 anos, estuda sozinho com livros do lixo. Tem uma mente brilhante, e a sociedade o trata como invisível. Quantos Gabriéis perdemos todos os dias? O vídeo viralizou em questão de horas. Primeiro foram centenas de compartilhamentos, depois milhares. Em poucas horas, milhões de brasileiros haviam assistido àquele momento extraordinário. O nome de Gabriel começou a aparecer em todos os noticiários. Jornais, revistas, programas de televisão. Todos queriam contar a história do menino gênio que vivia nas ruas. A comoção nacional era imensa. As pessoas se perguntavam como era possível que uma criança tão brilhante estivesse abandonada, invisível, catando lixo para sobreviver. Enquanto o país inteiro discutia sua história, Gabriel estava sentado sozinho num banco da praça próxima à universidade. Ele olhava para o celular que a estudante Letícia havia emprestado para que ele pudesse ver o comprovante da transferência. R$ 1 milhão. Era mais dinheiro do que ele jamais havia imaginado que existisse. Com aquele valor, ele poderia alugar um lugar para morar, comprar roupas, ter comida todo dia. Poderia finalmente sair das ruas. Mas Gabriel não sentia apenas alívio ou felicidade. Sentia também um peso imenso. Porque ele sabia que sua história, embora extraordinária, não era única. Havia milhares de outros meninos e meninas nas ruas com talentos escondidos, potenciais desperdiçados, sonhos sufocados pela pobreza. E a maioria deles nunca teria a sorte que ele teve. Nunca estariam no lugar certo, na hora certa, com a equação certa. Permaneceriam invisíveis para sempre. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Gabriel olhou para o céu alaranjado e fez uma promessa silenciosa. Ele não seria apenas mais uma história de superação individual. Ele usaria sua voz, sua visibilidade recém-descoberta, para abrir caminhos para outros, para que nenhum talento fosse desperdiçado por causa da pobreza, para que inteligência fosse reconhecida independentemente do endereço ou da conta bancária. A manhã seguinte trouxe uma realidade completamente diferente para Gabriel. Ele acordou no mesmo lugar de sempre, sob a marquise da padaria na Rua Augusta, mas o mundo ao seu redor havia mudado drasticamente. Seu celular, aquele aparelho emprestado por Letícia que ele agora guardava como um tesouro, não parava de vibrar com notificações. O vídeo havia ultrapassado 5 milhões de visualizações durante a noite.
Pessoas de todo o Brasil comentavam, compartilhavam, choravam. A história do menino gênio das ruas havia tocado uma ferida profunda na sociedade brasileira. Enquanto Gabriel tentava processar tudo aquilo, uma van de reportagem parou em frente à padaria. Alguém havia descoberto onde ele dormia. O jornalista saiu apressado, seguido por um cinegrafista, e se aproximou de Gabriel com um microfone na mão. Eles queriam uma entrevista. Queriam saber mais sobre sua vida, seus sonhos, seus planos. Gabriel, ainda atordoado, concordou em falar, mas pediu apenas uma coisa: que não focassem só nele, que mostrassem também os outros meninos e meninas de rua que viviam ali perto, que lembrassem ao Brasil que ele não era o único talento escondido na invisibilidade da pobreza. A entrevista foi ao ar no Jornal da Manhã e emocionou o país ainda mais. Gabriel falou com uma maturidade impressionante para seus 12 anos. Explicou que não queria ser tratado como exceção, como um caso isolado de superação. Queria que sua história servisse de alerta, de denúncia, de chamado para que a sociedade olhasse para as crianças abandonadas, não com piedade ou nojo, mas com respeito e oportunidade. Enquanto isso, a pressão sobre a Universidade de São Paulo se intensificava a cada hora. Redes sociais, organizações de direitos humanos, movimentos sociais, todos exigiam uma resposta da instituição. Como uma universidade pública, dedicada ao conhecimento e à formação de cidadãos, permitia que um gênio como Gabriel vivesse nas ruas catando lixo em seu próprio campus. A reitoria se reuniu em caráter de emergência. O reitor, professor doutor Fernando Almeida, era um homem de 60 anos, cabelos brancos, olhar sério, mas compassivo. Ele entendia a gravidade da situação. Não se tratava apenas de ajudar Gabriel. Tratava-se de assumir uma responsabilidade social que a universidade sempre pregou, mas nem sempre praticou. Ao final da reunião, a decisão foi tomada. A USP ofereceria a Gabriel uma bolsa integral de estudos, moradia na residência estudantil, alimentação completa e acompanhamento psicológico. Mas antes disso, ele precisaria completar seus estudos básicos. Gabriel havia parado na 5ª série quando perdeu os pais. A universidade montaria um programa especial de aceleração acadêmica, com professores dedicados a ajudá-lo a recuperar o tempo perdido. O reitor fez questão de fazer o anúncio pessoalmente, numa coletiva de imprensa que reuniu dezenas de jornalistas. A universidade reconhecia seu erro. Reconhecia que havia falhado em enxergar o talento que vivia literalmente sob suas narizes. E se comprometia não apenas a ajudar Gabriel, mas a criar políticas permanentes para identificar e apoiar jovens em situação de vulnerabilidade social com potencial acadêmico. Quando Gabriel recebeu a notícia, estava sentado num banco da praça próxima à universidade, lendo um livro de física que havia encontrado no lixo naquela manhã. Letícia, a estudante de jornalismo que havia gravado e publicado o vídeo, foi até ele para contar pessoalmente. Gabriel ouviu tudo em silêncio, processando cada palavra. Quando Letícia terminou, ele respirou fundo e fez uma pergunta que a pegou de surpresa. E os outros meninos? As outras crianças que vivem nas ruas, o que vai acontecer com eles? A pergunta ficou no ar por um momento. Letícia não tinha resposta. Gabriel continuou. Se eu aceitar essa ajuda sozinho, vou me tornar aquilo que eu não quero ser. Uma exceção. Uma história bonita para a sociedade se sentir melhor consigo mesma, enquanto milhares de outros talentos continuam apodrecendo nas ruas. Eu quero aceitar. Mas com uma condição. A universidade precisa criar um programa permanente. Um projeto que vá às ruas, aos abrigos, às periferias, procurar por crianças e jovens com potencial, que ofereça oportunidades reais, não apenas assistencialismo, que transforme o sistema, não apenas salve uma pessoa. As palavras de Gabriel demonstravam uma consciência social rara. Aquele menino não pensava apenas em si mesmo, em sua própria salvação. Pensava no coletivo, na justiça, na mudança estrutural. Letícia ficou emocionada. Ela prometeu levar a condição de Gabriel até o reitor. Prometeu fazer tudo ao seu alcance para que aquilo acontecesse.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, no luxuoso escritório de sua empresa farmacêutica na Avenida Faria Lima, Reinaldo Tavares enfrentava sua própria crise. Desde o simpósio, ele não conseguia dormir direito. Não conseguia se concentrar no trabalho. Sua mente voltava constantemente para aquele momento no auditório, para o rosto de Gabriel, para as palavras que o menino havia dito, para a humilhação que ele, Reinaldo, merecia ter sentido, mas havia inicialmente tentado negar. Sua secretária, Patrícia, uma mulher de meia idade que trabalhava com ele há 15 anos, entrou na sala carregando uma pilha de jornais. Todos traziam a história de Gabriel na capa. Alguns focavam no aspecto emocionante da superação. Outros faziam críticas pesadas à sociedade. E alguns, os que mais incomodavam Reinaldo, analisavam seu comportamento no simpósio. O empresário arrogante que tentou humilhar uma criança pobre e acabou sendo derrotado por ela. A mídia não era gentil. Reinaldo estava sendo retratado como o vilão da história. O símbolo da elite insensível e cruel. Patrícia colocou os jornais sobre a mesa e olhou para o patrão com uma expressão que misturava preocupação e decepção. Doutor Reinaldo, disse ela suavemente, eu trabalho para o senhor há muitos anos. Sempre o respeitei. Mas o que aconteceu naquele auditório? Ela não terminou a frase, mas não precisava. Reinaldo sabia exatamente o que ela estava dizendo. Ele havia cruzado uma linha. Havia revelado uma crueldade que nem ele mesmo sabia que carregava. Por que eu fiz aquilo? Murmurou Reinaldo, mais para si mesmo do que para Patrícia. Porque eu precisei humilhar um menino pobre para me sentir superior. Patrícia não respondeu. Apenas esperou. Reinaldo continuou, sua voz carregada de algo que ele raramente demonstrava. Remorso genuíno. Eu passei a vida inteira construindo essa imagem. O empresário brilhante, o intelectual superior, o homem que tem todas as respostas. Mas um menino descalço que estuda com livros do lixo provou que eu não sei nada. Provou que minha arrogância é vazia. E o pior é que ele tinha razão. Em tudo que ele disse. Nós desperdiçamos talentos. Nós julgamos pela aparência. Nós somos cruéis com quem mais precisa de ajuda. A transformação que começava a acontecer dentro de Reinaldo era real. Não era apenas culpa ou vergonha social. Era um despertar genuíno. Pela primeira vez em décadas, ele estava enxergando além de sua bolha de privilégios. Patrícia percebeu a mudança e decidiu desafiá-lo. Se o senhor realmente quer fazer algo diferente, disse ela, não fique só se lamentando. Faça algo concreto. Aquele menino está propondo criar um programa para ajudar outras crianças. O senhor tem recursos, tem influência. Pode ser parte da solução em vez de continuar sendo parte do problema. As palavras de Patrícia acertaram Reinaldo como um soco. Ela tinha razão. Totalmente. Ele pegou o telefone e ligou diretamente para o reitor da USP. A conversa foi direta. Reinaldo queria saber sobre o programa que Gabriel havia proposto como condição para aceitar a ajuda da universidade. Queria saber quanto custaria. Queria saber como poderia ajudar. O reitor, inicialmente surpreso, explicou que a proposta de Gabriel era ambiciosa. Criar um programa de busca ativa de talentos, com equipes multidisciplinares indo às ruas, abrigos e comunidades periféricas. Oferecer não apenas vagas na universidade, mas todo o suporte necessário. Moradia, alimentação, saúde, acompanhamento psicológico, preparação acadêmica. Seria caro, muito caro, mas seria transformador. Reinaldo não hesitou. Quero financiar o projeto, disse ele. Quero ser o primeiro grande doador. E quero fazer mais do que isso. Quero participar ativamente. Quero aprender com esse menino. Quero entender o que eu não vi a vida inteira por estar fechado na minha torre de marfim. O reitor ficou em silêncio por um momento, processando aquela reviravolta inesperada. Depois aceitou, com uma condição. Reinaldo teria que fazer isso com humildade, sem holofotes, sem marketing pessoal. Não como um ato de caridade para limpar sua imagem, mas como um compromisso genuíno com a justiça social. Reinaldo concordou. E pela primeira vez em muito tempo,
Sentiu que estava fazendo algo realmente importante. 2 dias depois, numa reunião fechada na reitoria, Gabriel, o reitor Fernando, Reinaldo, Letícia e representantes de movimentos sociais se juntaram para discutir o projeto. Gabriel entrou na sala com roupas novas que Letícia havia comprado para ele. Mas seus olhos ainda carregavam aquela intensidade, aquela determinação que havia impressionado a todos no simpósio. Ele olhou diretamente para Reinaldo. Não havia raiva em seu olhar. Apenas uma cobrança silenciosa. Uma expectativa de que aquele homem provasse ter realmente mudado. A reunião durou horas. Discutiram cada detalhe do projeto. Gabriel tinha ideias, claras e surpreendentemente maduras, sobre como deveria funcionar. Ele não queria um programa assistencialista que tratasse as crianças pobres como coitadinhas. Queria um programa que reconhecesse o potencial delas, que as tratasse com dignidade e respeito, que oferecesse desafios intelectuais rigorosos, não facilitasse as coisas por piedade, que preparasse essas crianças para competir em igualdade de condições com quem sempre teve acesso a escolas caras e professores particulares. Reinaldo ouviu tudo em silêncio, tomando notas. Ele percebia agora o quão limitada havia sido sua visão de mundo, quanto ele havia perdido por viver isolado em sua bolha de privilégios, e quanto poderia aprender se abrisse sua mente para realidades diferentes. Ao final da reunião, o projeto havia tomado forma. Seria chamado de Garimpando Gênios. Uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais, psicólogos e educadores percorreria as ruas de São Paulo, identificando jovens em situação de vulnerabilidade com potencial acadêmico extraordinário. Esses jovens receberiam bolsas integrais de estudo, moradia estudantil, alimentação, saúde e todo o apoio necessário para desenvolverem seus talentos. Mas o projeto não pararia por aí. Também incluiria mentoria com profissionais de diversas áreas, estágios em empresas, acesso a laboratórios e equipamentos de ponta. A ideia era não apenas tirar essas crianças das ruas, mas prepará-las para transformar suas próprias realidades e, eventualmente, a realidade de suas comunidades. Gabriel seria o primeiro beneficiário e também o símbolo do projeto, mas fez questão de participar ativamente das decisões. Ele entendia a realidade das ruas de uma forma que ninguém mais naquela sala entendia. Sabia quais eram as verdadeiras necessidades, os verdadeiros obstáculos. Sua voz, portanto, era essencial. Reinaldo se comprometeu com uma doação inicial de 10 milhões de reais. Era muito dinheiro, mas ele tinha muito mais. E pela primeira vez, estava usando sua fortuna para algo que realmente importava. Ele também se ofereceu para usar sua influência, para atrair outros grandes doadores, para transformar aquele projeto numa iniciativa permanente, sustentável, capaz de sobreviver, independentemente de sua participação pessoal. A notícia do projeto Garimpando Gênios foi anunciada numa coletiva de imprensa emocionante. Gabriel subiu ao pódio ao lado do reitor e de Reinaldo. As câmeras clicavam freneticamente. Os jornalistas faziam perguntas atropeladas. Gabriel pegou o microfone e falou com a mesma clareza e maturidade que havia demonstrado no simpósio. Este projeto não é sobre mim, disse ele. É sobre todas as crianças que a sociedade finge não ver. É sobre reconhecer que talento não tem endereço, que inteligência não precisa de sobrenome, que genialidade pode nascer em qualquer lugar. Este projeto é um primeiro passo. Pequeno, mas importante. Porque se conseguirmos mostrar que é possível, que funciona, talvez outras cidades, outros estados, outros países sigam o exemplo. Talvez um dia a gente viva num mundo onde nenhuma criança seja invisível, onde nenhum talento seja desperdiçado por causa da pobreza. As palavras de Gabriel emocionaram a todos. Reinaldo, ao seu lado, limpava discretamente uma lágrima. Nunca imaginou que seria transformado por um menino de 12 anos, que seria forçado a confrontar seus preconceitos, sua arrogância, sua crueldade casual. Mas agora estava acontecendo, e ele escolhia abraçar essa transformação em vez de resistir a ela.
Depois da coletiva, Gabriel teve seu primeiro dia oficial como estudante da residência universitária da USP. Letícia fez questão de acompanhá-lo. Ela havia se tornado uma espécie de irmã mais velha para ele, alguém em quem ele confiava, alguém que o ajudava a navegar nesse mundo novo e assustador. O quarto na residência era simples, mas limpo. Uma cama, uma mesa de estudos, um armário. Para Gabriel, que havia passado os últimos 2 anos dormindo em marquises e, embaixo de pontes, aquilo era um palácio. Ele sentou na cama e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir a emoção que havia reprimido. Lágrimas escorreram por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de esperança. Letícia sentou ao seu lado e o abraçou. "Você merece isso, Gabriel", disse ela suavemente. "Você sempre mereceu. O problema nunca foi você. Foi o mundo que não estava pronto para ver sua luz. Mas agora está. E você vai brilhar tanto que ninguém mais conseguirá ignorar." Gabriel enxugou as lágrimas e sorriu. Era um sorriso pequeno, ainda tímido, mas genuíno. Pela primeira vez em 2 anos, ele sentia que talvez houvesse um futuro, que talvez seus sonhos não fossem apenas fantasias impossíveis, que talvez ele realmente pudesse fazer diferença. Os primeiros meses na universidade foram desafiadores. Gabriel precisou se adaptar a uma rotina completamente diferente. Aulas regulares, horários fixos, convivência com outros estudantes. Ele começou num programa de aceleração acadêmica, estudando conteúdos que deveria ter aprendido nos anos que passou nas ruas. Mas sua inteligência extraordinária fazia com que ele absorvesse tudo com uma velocidade impressionante. Professores ficavam maravilhados com sua capacidade de compreensão. Ele não apenas memorizava, mas realmente entendia os conceitos, fazia conexões, desenvolvia raciocínios complexos. Em 6 meses, Gabriel havia recuperado todo o conteúdo perdido. Estava pronto para começar o ensino médio. Mas os professores sugeriram algo diferente. Com a capacidade que ele demonstrava, especialmente em matemática e ciências, talvez fizesse sentido acelerar ainda mais seu percurso acadêmico, submeter ele a exames de proficiência, permitir que pulasse séries. Gabriel pensou sobre a proposta. Não queria ser visto como um prodígio exibicionista, mas também não via sentido em passar anos estudando coisas que já dominava. Aceitou o desafio, fez os exames e passou em todos com notas excepcionais. Aos 13 anos, Gabriel estava cursando o último ano do ensino médio. Aos 14, já havia concluído e estava se preparando para o vestibular. Sua escolha de curso era óbvia: farmácia. A área que havia o fascinado desde que encontrara aquele livro danificado de farmacocinética no lixo. A área em que havia demonstrado seu gênio no simpósio que mudara sua vida. Enquanto isso, o projeto Garimpando Gênios começava a mostrar resultados. A equipe de busca ativa havia identificado 15 jovens no primeiro ano. Crianças e adolescentes vivendo em situação de rua ou em comunidades periféricas, com talentos excepcionais em áreas diversas: matemática, música, literatura, artes, ciências. Cada um desses jovens recebeu o mesmo suporte que Gabriel, e cada um deles começou a florescer de maneiras únicas e lindas. Maria Clara, uma menina de 11 anos que vivia num abrigo, revelou-se uma prodígio da música. Compunha melodias complexas em sua cabeça, sem nunca ter tido acesso a instrumentos musicais ou aulas formais. Agora estudava no conservatório, com professores maravilhados com seu talento natural. Rafael, um adolescente de 15 anos que havia passado anos nas ruas, tinha uma habilidade extraordinária para línguas. Aprendera inglês sozinho, ouvindo conversas de turistas. Agora estudava mandarim, francês, alemão simultaneamente, com uma facilidade assustadora. Cada história era única, cada talento era especial. E todos eles eram a prova viva de que Gabriel estava certo, que a sociedade desperdiçava gênios diariamente simplesmente por não olhar além da aparência, além da pobreza, além da marginalização. Reinaldo Tavares acompanhava tudo de perto. Ele visitava regularmente a universidade,
conversava com os jovens do projeto, participava de reuniões de planejamento. Sua transformação era notável. O empresário arrogante que havia subido ao palco do simpósio com um ar de superioridade havia dado lugar a um homem mais humilde, mais consciente, mais humano. Ele começou a usar sua influência para promover mudanças em sua própria empresa. Criou um programa de estágio para jovens de comunidades periféricas. Revisou suas políticas de contratação para eliminar preconceitos inconscientes. Aumentou o investimento em projetos sociais. Patrícia, sua secretária, observava essas mudanças com satisfação. Ela sempre soubera que havia um homem melhor escondido sob aquela camada de arrogância. Gabriel havia conseguido alcançar esse homem melhor. Num sábado ensolarado, 2 anos após o simpósio, Gabriel estava estudando na biblioteca da universidade quando Reinaldo apareceu. Ele pediu alguns minutos de conversa. Os dois foram até um banco no jardim externo. Reinaldo parecia nervoso, o que era incomum para alguém tão habitualmente seguro de si. "Gabriel", começou ele, "eu preciso te agradecer. Você mudou minha vida. Sei que isso pode soar estranho vindo de um bilionário para um ex-menino de rua. Mas é verdade." Gabriel olhou para ele com curiosidade. Reinaldo continuou. "Eu passei décadas acreditando que meu valor estava na minha fortuna, no meu intelecto, no meu status social. Construí muros ao meu redor. Muros que me impediam de ver a realidade, de sentir empatia, de ser verdadeiramente humano. Quando você subiu naquele palco e me derrotou, não derrotou apenas minha arrogância intelectual. Você destruiu esses muros, me forçou a olhar para fora da minha bolha. E o que eu vi me envergonhou profundamente." Gabriel escutou em silêncio. Reinaldo tinha lágrimas nos olhos agora. "Mas também me deu esperança", continuou ele. "Porque se um menino de 12 anos que havia perdido tudo, que vivia catando lixo, conseguia manter sua humanidade, sua generosidade, seu desejo de ajudar outros, então talvez eu também pudesse me tornar uma pessoa melhor. E estou tentando, Gabriel, todos os dias. Talvez eu nunca consiga reparar completamente o mal que fiz com minha indiferença ao longo dos anos, mas estou tentando fazer diferente daqui para frente." Gabriel colocou a mão no ombro de Reinaldo num gesto surpreendentemente maduro para seus 14 anos. "Doutor Reinaldo", disse ele, "eu nunca quis humilhá-lo naquele dia. Eu só queria ser visto. Queria provar que eu existia, que eu tinha valor. O Senhor me deu essa oportunidade, mesmo que sem querer. E o que o Senhor está fazendo agora, com o projeto, com as mudanças na sua empresa, com sua própria transformação, isso vale mais do que qualquer pedido de desculpas." Os dois homens, separados por décadas de idade e mundos de experiências, compartilharam um momento de entendimento mútuo. Ali, naquele banco no jardim da universidade, uma amizade improvável começava a se formar. Uma amizade baseada em respeito mútuo, em crescimento compartilhado, em compromisso com a justiça social. Nos meses seguintes, Gabriel se preparou intensamente para o vestibular. Ele sabia que era capaz de passar, mas queria mais do que isso. Queria uma pontuação excepcional. Queria provar, não para os outros, mas para si mesmo, que estava pronto para aquele próximo passo. Quando os resultados saíram, Gabriel havia conseguido a maior nota em farmácia. Aos 15 anos, seria o estudante mais jovem a ingressar no curso na história da USP. A notícia voltou a chamar a atenção nacional. Gabriel, o menino gênio das ruas, continuava sua trajetória impressionante. Mas agora ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma família improvável ao seu redor. Letícia, que havia se tornado uma irmã. Reinaldo, que se tornara um mentor. Os outros jovens do Garimpando Gênios, que eram seus companheiros de jornada. E milhares de brasileiros que acompanhavam sua história e torciam por seu sucesso. O primeiro dia de aula na faculdade de farmácia foi emocionante. Gabriel entrou no anfiteatro e sentou numa das cadeiras da frente. Olhou ao redor e viu jovens de 18, 19, 20 anos, todos mais velhos que ele. Alguns o olhavam com curiosidade, outros com ceticismo. Seria que aquele menino famoso realmente tinha capacidade ou era apenas hype da mídia? Gabriel não se importava com essas dúvidas. Sabia que seu trabalho falaria por si. E falou:
Nas primeiras semanas, ficou claro para todos que Gabriel não era apenas um talento midiático. Ele era genuinamente brilhante. Suas contribuições nas aulas eram sempre profundas e bem fundamentadas. Seus trabalhos eram impecáveis. Sua compreensão dos conceitos ia muito além do superficial. Professores começaram a tratá-lo não como uma criança prodígio, mas como um colega intelectual respeitável. Colegas de classe que inicialmente eram céticos se tornaram admiradores e amigos. Gabriel estava finalmente onde sempre deveria ter estado, num ambiente de aprendizado, cercado de conhecimento, desenvolvendo seu potencial. Os anos na rua haviam deixado cicatrizes. Ele ainda tinha pesadelos ocasionais. Ainda sentia um aperto no peito quando via crianças dormindo nas ruas. Ainda carregava uma tristeza profunda pela injustiça que testemunhava diariamente. Mas agora ele tinha ferramentas para lidar com isso. Terapia regular, apoio emocional, uma rede de pessoas que se importavam com ele. E, acima de tudo, tinha propósito. Sabia que sua história podia inspirar mudanças, que sua voz podia ser usada para denunciar injustiças, que seu exemplo podia abrir portas para outros. Enquanto o segundo ano de faculdade se aproximava, Gabriel começou a pensar em como poderia expandir o impacto do Garimpando Gênios. O projeto estava funcionando bem em São Paulo, mas e o resto do Brasil? Quantos talentos estavam sendo desperdiçados em outras cidades, outros estados? Ele começou a articular uma proposta para nacionalizar o programa. Seria ambicioso, caro, complexo, mas possível. Se conseguissem os parceiros certos, o financiamento adequado, o apoio político necessário. Gabriel estava determinado a fazer acontecer. Sua jornada estava apenas começando. 3 anos haviam se passado desde aquele dia transformador no simpósio. Gabriel agora tinha 16 anos e estava no meio do curso de farmácia. Sua rotina era intensa, dividida entre aulas, laboratórios, pesquisas e seu trabalho como porta-voz do projeto Garimpando Gênios. A criança frágil e descalça havia se tornado um jovem determinado, articulado e cada vez mais consciente do poder que sua história carregava. Mas o peso dessa responsabilidade, às vezes, era esmagador. Numa tarde chuvosa de agosto, Gabriel estava em seu quarto na residência estudantil, preparando uma apresentação para um congresso de assistência social. Ele havia sido convidado para falar sobre o impacto do projeto Garimpando Gênios e sua visão para expandir a iniciativa nacionalmente. Enquanto revisava os slides no computador que a universidade havia fornecido, sentiu aquela ansiedade familiar apertar seu peito. Mesmo após anos longe das ruas, parte dele ainda carregava aquele menino invisível que ninguém queria ver. O telefone tocou. Era Letícia. Ela agora trabalhava como jornalista numa grande revista e continuava sendo uma presença constante na vida de Gabriel. Os dois haviam desenvolvido uma conexão profunda, quase fraternal. Ela sabia ler seus silêncios, percebia quando ele estava sobrecarregado, oferecia apoio nos momentos difíceis. "Oi, mano", disse Letícia com aquele tom afetuoso que sempre usava com ele. "Como você está?" Gabriel suspirou. "Estou bem. Só um pouco nervoso com o congresso na semana que vem." Letícia riu suavemente. "Você já falou para plateias de milhares de pessoas, Gabriel. Já foi entrevistado pelos maiores jornalistas do país. O que tem de diferente dessa vez?" Gabriel ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Dessa vez eu vou propor algo grande, muito grande. Vou pedir apoio do governo federal para nacionalizar o Garimpando Gênios. Se eu falhar, não estarei falhando só comigo. Estarei falhando com todas aquelas crianças invisíveis que estão esperando por uma chance." Letícia entendeu a pressão que ele sentia. "Gabriel", disse ela firmemente, "você nunca esteve nessa sozinho. Tem uma equipe inteira trabalhando no projeto. Tem o Dr. Reinaldo bancando tudo. Tem a universidade apoiando. E mais importante, tem sua história, que é indiscutível. Ninguém pode negar o impacto que você causou. Ninguém pode ignorar os resultados que o projeto já mostrou. Confie em si mesmo." As palavras de Letícia acalmaram um pouco a ansiedade de Gabriel. Eles conversaram, mais alguns minutos antes de desligar.
Gabriel voltou para sua apresentação com energia renovada. Ela tinha razão. Os números falavam por si. Nos últimos 3 anos, o Garimpando Gênios havia identificado e apoiado 63 jovens em São Paulo, cada um com uma história única de superação e talento. Maria Clara, a menina que compunha músicas em sua cabeça, havia acabado de ganhar um prêmio nacional de composição. Sua peça sinfônica havia emocionado o júri e o público. Rafael, o poliglota autodidata, estava trabalhando como intérprete voluntário para refugiados, usando seus dons linguísticos para ajudar outras pessoas marginalizadas. Júlio, um garoto de 14 anos que vivia num barraco na periferia, havia se revelado um gênio da programação. Criava aplicativos complexos, resolvia problemas de código que programadores experientes não conseguiam. Agora estava desenvolvendo um app para conectar doadores de alimentos com comunidades carentes. Cada história era uma prova de que o Brasil desperdiçava talentos incríveis simplesmente por não olhar além da pobreza. Cada jovem resgatado era uma vitória contra a desigualdade. Mas Gabriel sabia que 63 vidas transformadas, embora significativas, eram uma gota no oceano. Milhares de crianças ainda viviam nas ruas. Milhares de talentos ainda eram invisíveis. Era preciso fazer mais, muito mais. No dia seguinte, Gabriel teve uma reunião com Reinaldo no escritório da empresa farmacêutica na Faria Lima. O ambiente era luxuoso, mas Gabriel já havia se acostumado. Nos últimos anos, ele transitava com naturalidade entre 2 mundos completamente opostos: as salas de aula da universidade pública e os escritórios corporativos, as comunidades periféricas onde nasciam os talentos do projeto e os eventos de gala onde angariavam recursos. Reinaldo o recebeu com um abraço caloroso. A transformação do empresário nos últimos anos era impressionante. Ele havia se tornado um defensor fervoroso da justiça social, usando sua influência e recursos para promover mudanças reais. Sua empresa agora tinha programas robustos de inclusão social. Ele sentava em conselhos de ONGs, falava publicamente sobre desigualdade. Gabriel, começou Reinaldo, assim que se sentaram, eu revisei sua proposta para a nacionalização do projeto. É ambiciosa, muito ambiciosa. Gabriel assentiu, preparado para defender cada detalhe. Reinaldo sorriu. E é exatamente por isso que vai funcionar. Você tem meu apoio total. Mais do que isso, já conversei com outros empresários. Consegui comprometimentos de financiamento que devem cobrir pelo menos os primeiros 2 anos de expansão. Gabriel sentiu uma onda de alívio e gratidão. Doutor Reinaldo, eu não sei como agradecer tudo que o senhor tem feito. Reinaldo balançou a cabeça. Gabriel, quantas vezes eu preciso te pedir para parar de me agradecer? Sou eu quem deveria estar eternamente grato. Você me salvou de mim mesmo. Me mostrou que existe vida além do ego e da ganância. Me ensinou que verdadeira riqueza não está em contas bancárias. Os dois conversaram por horas, refinando a estratégia para o congresso. Reinaldo daria a Gabriel todos os dados necessários sobre os custos, a estrutura logística, os parceiros potenciais. Também o ajudaria a antecipar e responder às objeções que certamente surgiriam. Enquanto isso, na faculdade de farmácia, Gabriel continuava se destacando academicamente. Ele estava desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica sobre farmacocinética de medicamentos antirretrovirais, estudando como melhorar a eficácia dos tratamentos para HIV. Seu orientador, professor Dr. Henrique Sampaio, era um pesquisador respeitado que inicialmente tinha dúvidas sobre orientar um estudante tão jovem. Mas Gabriel havia provado seu valor rapidamente. Sua capacidade de análise era excepcional. Ele lia dezenas de artigos científicos por semana, absorvendo e sintetizando informações com uma velocidade impressionante. Suas hipóteses eram bem fundamentadas, seus experimentos cuidadosamente desenhados. Numa tarde no laboratório, enquanto analisava dados de cromatografia, Gabriel percebeu um padrão interessante nos resultados, algo que não estava previsto na literatura existente. Ele chamou o professor Henrique e mostrou suas observações. O professor ficou em silêncio por vários minutos, estudando os gráficos.
Depois olhou para Gabriel com uma expressão de admiração. Gabriel, disse ele, eu acho que você acabou de fazer uma descoberta significativa. Se esses resultados se confirmarem, podem mudar a forma como administramos esses medicamentos. Gabriel sentiu o coração acelerar. Ele adorava aquela sensação de estar na fronteira do conhecimento, descobrindo coisas que ninguém sabia antes. Era para isso que sua mente havia sido feita. Para explorar, questionar, descobrir. Mas mesmo nos momentos de maior sucesso acadêmico, Gabriel nunca esquecia de onde vinha. Toda semana, ele dedicava algumas horas para visitar abrigos e comunidades periféricas, conversando com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Ele queria que eles soubessem que tinham valor, que eram vistos, que havia esperança. Numa dessas visitas, numa comunidade na zona leste de São Paulo, Gabriel conheceu uma menina de 10 anos chamada Isabela. Ela estava sentada sozinha num canto, desenhando no chão com um graveto. Gabriel se aproximou e viu que ela estava desenhando formas geométricas, complexas, padrões matemáticos surpreendentemente sofisticados. Você gosta de matemática? Perguntou Gabriel, sentando ao lado dela. Isabela olhou para ele com desconfiança. Não sei, murmurou. Nunca tive aula direito. Mas eu gosto de ver os números na minha cabeça. Eles fazem sentido. Gabriel sorriu. Ele se lembrava perfeitamente daquela sensação. Isabela, disse ele suavemente, você sabe que é especial, né? Você tem um talento raro, e eu quero te ajudar a desenvolver ele. A menina o olhou com uma mistura de esperança e medo. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca havia reconhecido que ela era mais que apenas mais uma criança pobre. Gabriel pegou um papel e uma caneta que carregava na mochila. Vou te dar um desafio, disse ele. Se você conseguir resolver, vou te incluir no programa Garimpando Gênios. Você vai ter escola, comida, um lugar para morar e professores que vão te ensinar tudo sobre matemática. Topas? Os olhos de Isabela brilharam. Ela assentiu energicamente. Gabriel escreveu um problema matemático. Não era fácil, mas também não era impossível para alguém com talento natural. Isabela pegou o papel e começou a estudar o problema. Gabriel observou sua concentração total, a forma como seus lábios se moviam silenciosamente enquanto trabalhava os números em sua cabeça. 15 minutos depois, Isabela tinha a resposta. E estava correta. Gabriel sentiu aquela sensação familiar de descoberta. Mais um gênio escondido na invisibilidade da pobreza. Mais uma vida que poderia ser transformada. Isabela se tornou a 64ª beneficiária do Garimpando Gênios. Quando Gabriel chegou ao Congresso de Assistência Social na semana seguinte, estava nervoso, mas preparado. O evento acontecia no Centro de Convenções Rebouças, reunindo gestores públicos, assistentes sociais, pesquisadores e ativistas de todo o país. Gabriel seria o palestrante de encerramento do segundo dia. A sala estava lotada quando ele subiu ao palco. Mais de 1000 pessoas o observavam com expectativa. Gabriel respirou fundo, olhou para a plateia e começou. Não com dados ou estatísticas, mas com uma história, sua própria história. Ele falou sobre o menino de 12 anos que dormia em marquises e estudava com livros do lixo. Sobre o dia em que foi humilhado num auditório e decidiu provar seu valor. Sobre os 3 anos desde então, as vidas transformadas, os talentos descobertos. Sua voz era firme, emocionada, mas controlada. Ele havia aprendido a usar sua história como uma ferramenta, não como uma bengala. Depois contou sobre Isabela, sobre Maria Clara, sobre Rafael, sobre Júlio, sobre cada um dos 63 jovens cujas vidas haviam sido mudadas pelo Garimpando Gênios. A plateia estava em silêncio absoluto, presa em cada palavra. Então Gabriel apresentou os números, o custo por jovem, a taxa de sucesso, o impacto social mensurável, os retornos de longo prazo, não apenas econômicos, mas também em termos de coesão social, redução de criminalidade, desenvolvimento comunitário. Tudo estava documentado, comprovado e irrefutável. Finalmente ele apresentou a proposta: expandir o Garimpando Gênios para todas as capitais brasileiras nos próximos 2 anos. Criar uma rede
Nacional de Identificação e Apoio a Jovens Talentos em Situação de Vulnerabilidade. Estabelecer parcerias com universidades públicas e privadas, com governos estaduais e municipais, com empresas e organizações do terceiro setor. Transformar aquilo de um projeto local numa política pública nacional. O investimento necessário era significativo, mas Gabriel mostrou que era viável. Ele tinha os compromissos financeiros de empresários como Reinaldo, tinha o apoio institucional de várias universidades, tinha o interesse demonstrado por diversos governadores. Faltava apenas a articulação política necessária para tornar aquilo uma prioridade nacional. Quando terminou sua apresentação, a plateia se levantou em ovação. Pessoas choravam abertamente. Gestores públicos vinham até ele pedindo mais informações sobre como implementar programas similares em suas cidades. Jornalistas faziam fila para entrevistas. Mas o momento mais significativo aconteceu quando uma mulher de meia idade se aproximou de Gabriel com lágrimas nos olhos. Ela se apresentou como ministra da Educação. Estava profundamente emocionada com a apresentação. "Senhor Gabriel", disse ela, tremendo de emoção, "o governo federal quer apoiar seu projeto. Vamos incluir o Garimpando Gênios no próximo orçamento como um programa piloto nacional. Você teria recursos federais para expandir para 10 capitais no primeiro ano." Gabriel mal conseguia acreditar. Tudo aquilo parecia surreal. 3 anos atrás ele dormia em Marquises. Agora estava conversando com a ministra da Educação sobre políticas públicas nacionais. Aquela noite, de volta à residência estudantil, Gabriel ligou para Letícia para contar as novidades. Ela gritou de alegria do outro lado da linha. "Mano, você conseguiu, você realmente conseguiu." Gabriel sorriu, mas sua voz era pensativa. "A gente conseguiu, Letícia. Todos nós. E isso é só o começo. Tem tanto ainda por fazer." Nos meses seguintes, a vida de Gabriel ficou ainda mais intensa. Ele precisava equilibrar as aulas da faculdade, sua pesquisa de iniciação científica, as reuniões para estruturar a expansão nacional do Garimpando Gênios e suas responsabilidades como porta-voz do projeto. Algumas vezes, ele se sentia sobrecarregado, tentando ser adolescente, estudante e ativista social simultaneamente. Mas então, ele pensava em Isabela, descobrindo que matemática tinha nome. Em Maria Clara, compondo sinfonias que emocionavam plateias. Em Rafael, dando voz a refugiados. E lembrava por que tudo aquilo importava. Reinaldo se tornou não apenas um financiador, mas um verdadeiro mentor. Os dois se encontravam regularmente para discutir estratégias, compartilhar preocupações, planejar o futuro. Reinaldo ensinou Gabriel sobre o mundo dos negócios, sobre como negociar, como apresentar ideias de forma convincente, como construir parcerias sustentáveis. Gabriel ensinou Reinaldo sobre empatia, sobre enxergar além dos números, sobre lembrar sempre que por trás de cada estatística existia uma vida humana real. A relação entre eles era de respeito mútuo profundo. Reinaldo via em Gabriel o filho que nunca teve, alguém brilhante não apenas intelectualmente, mas moralmente. Gabriel via em Reinaldo a prova de que pessoas podem mudar, que é possível acordar para a realidade e escolher fazer diferente. Numa tarde, enquanto jantavam num restaurante discreto, Reinaldo fez uma confissão. "Gabriel", disse ele, "eu estava pensando em escrever um livro sobre minha jornada, sobre como um menino de 12 anos me transformou completamente. Você me daria permissão para contar nossa história?" Gabriel pensou por um momento. "Eu adoraria que você contasse, Dr. Reinaldo, mas não como uma história sobre mim mudando você. Conte como uma história sobre um sistema injusto que permite que talentos sejam desperdiçados e sobre como todos nós podemos escolher fazer diferente." Reinaldo sorriu. "Você tem razão. Como sempre, é exatamente esse o livro que vou escrever." Enquanto o 4º ano de faculdade se aproximava, Gabriel começou a pensar em seu futuro. Ele estava adorando a pesquisa científica, mas também se sentia cada vez mais atraído pelo ativismo social. Seria possível combinar as duas coisas, fazer pesquisa que tivesse impacto social direto,
desenvolver medicamentos acessíveis para populações carentes, usar o conhecimento científico como ferramenta de justiça social. Ele conversou sobre isso com o professor Henrique, seu orientador. O professor o encorajou a seguir esse caminho. Gabriel, disse ele, o mundo precisa de cientistas que não esqueçam da dimensão humana da ciência, que lembrem que pesquisa não é só sobre publicações e prêmios, mas sobre melhorar vidas. Você pode ser esse tipo de cientista. Enquanto isso, o Garimpando Gênios continuava crescendo. Com o apoio do governo federal, o projeto foi implementado em 10 capitais. Centenas de novos jovens estavam sendo identificados, apoiados, tendo suas vidas transformadas. Cada cidade desenvolvia sua própria identidade dentro do projeto, adaptando a metodologia às realidades locais. Em Recife, o foco estava em talentos artísticos, com vários jovens sendo descobertos como músicos, dançarinos e artistas visuais excepcionais. Em Manaus, muitos dos jovens tinham conhecimentos profundos sobre a floresta amazônica, etnobotânica, ecologia. Em Porto Alegre, vários prodígios da tecnologia estavam sendo descobertos. O Brasil estava começando a enxergar seus talentos escondidos, e cada história de sucesso validava a visão de Gabriel. Inteligência não tinha endereço. Genialidade podia florescer em qualquer lugar. Num domingo ensolarado, Gabriel visitou o antigo lugar onde costumava dormir, a marquise da padaria na Rua Augusta. Ele fazia isso ocasionalmente, como uma forma de lembrar de onde vinha, de não perder a conexão com sua história. Sentou-se no chão, encostou na parede, fechou os olhos, lembrou-se do frio que sentia, da fome constante, da invisibilidade que o engolia. Mas também lembrou da esperança que nunca o abandonou, da crença teimosa de que havia algo mais para ele, mesmo quando nada indicava isso. Um menino de rua se aproximou, olhando para Gabriel com curiosidade. O garoto tinha uns 8 anos, roupa suja, pés descalços. Gabriel viu a si mesmo naquela criança. Ei, disse Gabriel suavemente. Como você se chama? O menino hesitou antes de responder. Pedro. Oi, Pedro. Meu nome é Gabriel. Você mora aqui perto? Pedro assentiu. Moro aqui mesmo, nessa rua. Gabriel sentiu o coração apertar. Você vai à escola, Pedro. O menino balançou a cabeça negativamente. Gabriel respirou fundo. Pedro, disse ele, você acredita que sua vida pode ser diferente, que você pode estudar, ter um lugar para morar, fazer o que você gosta. Pedro olhou para Gabriel com aqueles olhos que conheciam muito sofrimento para uma criança tão pequena. Não sei, murmurou. Ninguém nunca ligou para mim. Gabriel pegou um cartão na carteira. Era o contato da equipe do Garimpando Gênios em São Paulo. Escuta, Pedro, eu vou deixar esse cartão com você. Quando você estiver pronto, quando você quiser uma chance de mudar sua vida, liga para esse número. Fala que é amigo do Gabriel. Eles vão te ajudar. Pedro pegou o cartão com mãos trêmulas, como se estivesse segurando algo precioso e frágil. Gabriel ficou mais alguns minutos conversando com o menino, tentando plantar uma semente de esperança naquele coração tão machucado. Quando finalmente se levantou para ir embora, virou-se uma última vez. Pedro, disse ele, você não é invisível. Você existe. Você importa. Lembra disso? O menino assentiu, apertando o cartão contra o peito. Gabriel caminhou pela Rua Augusta com lágrimas nos olhos. Ainda havia tanto trabalho a fazer. Tantos Pedros esperando por uma chance. Mas agora ele tinha ferramentas para ajudar. Tinha voz para denunciar. Tinha um movimento crescente ao seu redor. Não estava mais sozinho nessa luta. Naquela noite, Gabriel recebeu um e-mail da universidade. Era um convite formal para ser o palestrante de abertura do próximo grande simpósio científico da Faculdade de Farmácia. O mesmo simpósio onde, 5 anos atrás, sua vida havia mudado completamente. O mesmo auditório onde ele havia sido humilhado e depois triunfado. Gabriel olhou para o convite por um longo tempo. Seria um momento de vir completamente círculo, de retornar ao lugar onde tudo começou,
mas agora como um estudante respeitado, um pesquisador promissor, um ativista reconhecido. Ele aceitou o convite sem hesitar. Nos meses seguintes, enquanto se preparava para a palestra, Gabriel refletia sobre sua jornada. 5 anos. Parecia uma vida inteira. O menino invisível que catava lixo havia se tornado um jovem de 17 anos cursando farmácia, desenvolvendo pesquisas científicas, liderando um movimento nacional de justiça social. Era quase inacreditável. Mas, ao mesmo tempo, Gabriel sentia que, de alguma forma, sempre soube que chegaria aqui. Não por arrogância, mas por aquela fé teimosa que sua mãe havia plantado nele quando era criança. A crença de que ele tinha um dom especial, um propósito importante. Letícia o ajudou a preparar a palestra. Os dois passaram tardes inteiras discutindo o que Gabriel deveria dizer, como estruturar a apresentação, qual mensagem queria deixar. Gabriel não queria que fosse apenas uma história de superação pessoal. Queria que fosse um chamado à ação, um desafio para todos os presentes enxergarem além de suas bolhas de privilégio, um convite para serem parte da solução. Reinaldo também ofereceu ajuda, sugerindo ajustes na forma de apresentar os dados do Garimpando Gênios, compartilhando sua própria perspectiva de transformação. Ele estaria lá no dia, na primeira fileira, apoiando Gabriel como sempre fazia. À medida que o dia do simpósio se aproximava, Gabriel sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Aquele momento seria simbólico de tantas formas. Seria sua chance de mostrar, para aqueles que haviam rido dele 5 anos atrás, o quão longe havia chegado. Mas mais importante, seria sua chance de inspirar uma nova geração a fazer diferente, a enxergar os invisíveis, a nunca desperdiçar talentos por causa de preconceitos. À noite antes do simpósio, Gabriel não conseguiu dormir muito. Ficou acordado pensando em tudo o que havia vivido, em todas as pessoas que o haviam ajudado, em todos os jovens cujas vidas haviam sido mudadas pelo Garimpando Gênios. Pensou em sua mãe, imaginando como ela ficaria orgulhosa se pudesse vê-lo agora. Pensou em seu pai, que havia desistido da vida quando a tristeza se tornou insuportável, e desejou que ele tivesse tido forças para continuar. Quando o sol nasceu sobre São Paulo na manhã do simpósio, Gabriel estava pronto. Vestiu seu melhor terno, o primeiro que havia comprado com seu próprio dinheiro. Olhou-se no espelho e viu não mais um menino frágil e assustado, mas um jovem determinado, pronto para fazer história. Era hora de voltar àquele auditório. Era hora de completar o círculo. Era hora de mostrar ao mundo que talentos não têm endereço, que genialidade pode florescer em qualquer lugar e que quando damos oportunidades reais aos invisíveis, eles podem mudar o mundo. Gabriel saiu da residência estudantil e caminhou em direção à faculdade de farmácia. Cada passo era uma afirmação. Cada respiração era uma preparação. O menino invisível estava prestes a brilhar mais uma vez. O auditório estava lotado quando Gabriel chegou. As mesmas cadeiras alinhadas, o mesmo palco imponente, o mesmo quadro branco ao fundo. Mas tudo parecia diferente agora. 5 anos atrás, ele havia entrado ali como um intruso, um catador de latinhas que não pertencia àquele mundo de conhecimento. Hoje, entrava como o palestrante principal, aguardado por centenas de pessoas que admiravam sua trajetória. Gabriel parou por um momento na entrada, deixando as memórias o inundarem. Lembrou-se da equação complexa que havia visto naquele quadro, da humilhação que sentira quando foi expulso, da coragem desesperada que o fez aceitar o desafio de Reinaldo, de como suas mãos tremiam ao pegar o giz, de como sua voz inicialmente tímida foi ganhando força enquanto resolvia o problema. Era como se aquele dia tivesse acontecido simultaneamente há uma eternidade e apenas ontem. Letícia apareceu ao seu lado colocando a mão em seu ombro. "Pronto, mano?", perguntou ela com aquele sorriso encorajador. Gabriel respirou fundo e assentiu. Mais do que pronto. Os dois entraram juntos. A movimentação no auditório parou momentaneamente quando as pessoas perceberam a chegada de Gabriel. Sussurros se espalharam pela plateia. Ali estava ele, o menino gênio das ruas, agora um jovem de 17 anos que havia transformado não apenas sua própria vida,
mas dezenas de outras vidas também. Gabriel caminhou até a primeira fileira onde Reinaldo já estava sentado. O empresário se levantou para abraçá-lo calorosamente. "Como você está se sentindo?" perguntou Reinaldo. Gabriel sorriu, nervoso, emocionado, mas confiante. Reinaldo apertou seu ombro. "Você vai arrasar, como sempre." Nos assentos próximos estavam outras pessoas, importantes na jornada de Gabriel. O professor Henrique, seu orientador de pesquisa. O reitor Fernando. Patrícia, a secretária de Reinaldo, que havia testemunhado toda a transformação do patrão. E, para surpresa e alegria de Gabriel, vários dos jovens do Garimpando Gênios também estavam presentes. Maria Clara, agora com 14 anos, que havia se tornado uma compositora reconhecida nacionalmente. Rafael, o poliglota, que trabalhava como voluntário com refugiados. Júlio, o programador prodígio. Isabela, a menina que desenhava padrões matemáticos no chão com gravetos e agora estudava numa escola especializada em matemática avançada. Ver todos eles ali, saudáveis, felizes, desenvolvendo seus talentos, era a maior recompensa que Gabriel poderia receber. O organizador do evento, o mesmo senhor de terno cinza que havia tentado expulsar Gabriel 5 anos atrás, subiu ao palco para fazer a abertura. Ele parecia visivelmente desconfortável, sabendo que todos lembravam de seu papel naquela história. "Senhoras e senhores", começou ele com voz trêmula, "é uma honra extraordinária receber hoje como nosso palestrante principal o Sr. Gabriel Henrique da Silva. Há 5 anos, este auditório foi palco de um momento que mudou não apenas a vida de Gabriel, mas também nos forçou a refletir sobre nossos próprios preconceitos e sobre como a sociedade desperdiça talentos por causa da desigualdade. Hoje Gabriel retorna não como aquele menino descalço que foi injustamente humilhado, mas como um estudante brilhante de farmácia, um pesquisador promissor e o criador de um dos programas de inclusão social mais bem-sucedidos do país. É um privilégio tê-lo conosco." A plateia aplaudiu calorosamente. Gabriel se levantou e caminhou até o palco. Cada passo naquele corredor central era carregado de significado. Era o mesmo caminho que havia percorrido 5 anos atrás, mas num sentido oposto. Daquela vez, caminhava em direção à expulsão, à humilhação. Hoje, caminhava em direção ao reconhecimento, à celebração. Quando chegou ao palco, Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos olhando para a plateia. Seu coração batia forte, mas não de medo. Era emoção pura. Finalmente, começou a falar. "Boa tarde a todos. É difícil expressar em palavras o que significa estar aqui hoje. Neste mesmo auditório, 5 anos atrás, eu era invisível. Mais do que isso, eu era indesejado, um estorvo, um menino sujo e descalço que não pertencia a um espaço de conhecimento." A voz de Gabriel era firme, mas carregada de emoção. Ele fez uma pausa antes de continuar. "Eu vivi nas ruas de São Paulo dos 10 aos 12 anos. Perdi meus pais num curto intervalo de tempo. Fui abandonado por parentes que não queriam a responsabilidade de cuidar de mim. Dormi em marquises no frio da madrugada. Vasculhei lixo para encontrar comida. Fui tratado como menos do que humano por uma sociedade que julga valor pela aparência e pela conta bancária. Mas mesmo nos dias mais difíceis, mesmo quando a fome doía no estômago e o frio penetrava meus ossos, algo dentro de mim se recusava a desistir. Minha mãe, antes de partir, costumava dizer que eu tinha um dom especial. Eu acreditava nela. Acreditava que minha mente brilhante significava alguma coisa, que eu tinha um propósito. Gabriel apontou para o quadro branco atrás dele. Naquele dia, 5 anos atrás, havia uma equação complexa escrita ali. Uma equação de farmacocinética que desafiava até os doutores presentes. Eu a reconheci porque havia estudado o assunto sozinho, em livros encontrados no lixo, e quando fui humilhado publicamente, quando riram de mim, quando me usaram como piada, algo dentro de mim se quebrou. Mas não da forma negativa. Quebrou-se a resignação, a aceitação passiva da invisibilidade, e no lugar nasceu coragem. Coragem de dizer: "Não, eu existo, eu tenho valor, eu vou provar." A plateia estava completamente silenciosa, presa em cada palavra.
Gabriel continuou, sua voz agora mais forte. Eu subi neste palco e resolvi aquela equação. Não apenas resolvi. Demonstrei um entendimento profundo que surpreendeu especialistas. E naquele momento, eu deixei de ser invisível. Mas a história não é sobre mim ter sido especial. A história é sobre quantos outros Gabriéis existem por aí, invisíveis, desperdiçados, ignorados. Quantos talentos extraordinários estão dormindo em marquises neste exato momento? Quantas mentes brilhantes estão catando lixo para sobreviver? Quantas crianças gênio estão sendo tratadas como estorvo, simplesmente porque nasceram pobres? Gabriel fez uma pausa para beber água. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas era de emoção, não de nervosismo. Nos últimos 5 anos, eu tive o privilégio de reconstruir minha vida. Esta universidade me acolheu, me deu educação, moradia, apoio psicológico. Me tratou com dignidade e respeito. Mas eu não queria ser uma exceção. Não queria ser apenas uma história bonita de superação individual, enquanto milhares de outros permaneciam invisíveis. Então nasceu o projeto Garimpando Gênios. Na tela atrás de Gabriel, começaram a aparecer fotos e dados, rostos de jovens sorrindo, gráficos mostrando resultados, depoimentos emocionantes. Nos últimos 3 anos, disse Gabriel, o Garimpando Gênios identificou e apoiou 283 jovens em situação de vulnerabilidade social com talentos extraordinários. 283 vidas transformadas. 283 provas de que inteligência não tem endereço. Que genialidade pode florescer em qualquer lugar quando damos oportunidades reais. Gabriel começou a contar histórias individuais. Falou sobre Maria Clara, a menina que compunha sinfonias em sua cabeça enquanto vivia num abrigo. Sobre Rafael, que aprendeu 5 idiomas sozinho, ouvindo conversas nas ruas. Sobre Júlio, que programava aplicativos complexos sem nunca ter tido um computador próprio. Sobre Isabela, que desenhava padrões matemáticos no chão com gravetos. Cada história arrancava lágrimas da plateia, mas Gabriel também apresentou dados. Taxa de sucesso acadêmico dos jovens apoiados pelo projeto. Índices de desenvolvimento pessoal. Impacto nas comunidades de origem. Retorno social do investimento. Tudo meticulosamente documentado, cientificamente validado, provando que aquilo não era caridade ou assistencialismo, era justiça social, era investimento inteligente no futuro do país, era reconhecimento de que desperdiçar talentos por causa da desigualdade é um erro moral e também econômico. Gabriel então mudou o tom, tornando-se mais desafiador. Mas eu não subi neste palco hoje apenas para celebrar o que já conquistamos. Vim para desafiar todos vocês, porque 283 vidas transformadas, embora significativas, são uma gota no oceano. Milhões de crianças brasileiras ainda vivem em situação de pobreza. Milhares ainda dormem nas ruas. Incontáveis talentos ainda estão sendo desperdiçados neste exato momento. E a responsabilidade de mudar isso não é apenas minha, é de todos nós. É de cada professor neste auditório que pode olhar além das notas e enxergar potenciais escondidos. É de cada pesquisador que pode usar seu conhecimento para desenvolver soluções que impactem comunidades carentes. É de cada empresário que pode criar oportunidades reais em vez de programas de fachada. É de cada gestor público que pode implementar políticas baseadas em evidências em vez de em ideologias vazias. É de cada cidadão que pode escolher enxergar os invisíveis em vez de passar por eles como se fossem parte da paisagem urbana. A voz de Gabriel ressoava pelo auditório com uma força que vinha de dentro, daquela parte dele que nunca havia desistido mesmo nos dias mais difíceis. Eu não quero que daqui a 5 anos tenhamos apenas mais algumas histórias bonitas de superação individual. Eu quero que daqui a 5 anos nenhuma criança no Brasil seja invisível. Que todo talento seja identificado, nutrido, desenvolvido, que pobreza não seja mais sinônimo de destino fracassado. Que nascemos em contextos diferentes, mas não precisamos morrer nos mesmos contextos. Que mobilidade social seja real, não apenas discurso político.
A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. Lágrimas corriam por rostos de professores, estudantes, gestores. Gabriel deixou o aplauso continuar por alguns momentos, antes de pedir silêncio para concluir. Eu vou terminar com uma frase que escrevi no quadro 5 anos atrás, no meu primeiro dia como estudante nesta universidade. Gabriel pegou um pincel e escreveu em letras grandes no quadro branco: talento não tem endereço nem aparência. Virou-se de novo para a plateia. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma verdade cientificamente comprovável. É um chamado à ação. É um compromisso que todos nós precisamos fazer. De nunca mais julgar potencial pela aparência, de nunca mais desperdiçar talentos por causa de preconceitos, de construir uma sociedade onde cada criança, independente de onde nasça ou quanto dinheiro seus pais tenham, possa desenvolver plenamente seus dons. Porque quando fazemos isso, não estamos apenas ajudando indivíduos, estamos construindo um país melhor para todos. O aplauso que seguiu foi ensurdecedor. Professores choravam abertamente. Estudantes gritavam palavras de apoio. O organizador do evento, com lágrimas nos olhos, subiu ao palco para abraçar Gabriel, pedindo desculpas publicamente pelo que havia feito 5 anos atrás. Gabriel o abraçou de volta, demonstrando que não guardava rancor. Aquilo também era parte da mensagem. Transformação era possível, para indivíduos, para instituições, para sociedades. Mas então aconteceu algo inesperado. Reinaldo Tavares se levantou da primeira fileira e pediu a palavra. Gabriel, surpreso, mas curioso, convidou-o ao palco. O empresário subiu lentamente, sua expressão era de profunda emoção. Quando pegou o microfone, sua voz tremia. Com a permissão de Gabriel, eu gostaria de dizer algumas palavras. A plateia ficou em silêncio. Muitos ali lembravam do papel de Reinaldo na história 5 anos atrás. O empresário arrogante que havia humilhado publicamente uma criança pobre. Reinaldo respirou fundo antes de começar. 5 anos atrás eu subi neste mesmo palco como um homem completamente diferente. Eu era arrogante, cruel, fechado numa bolha de privilégios que me impedia de enxergar a realidade. Eu usei aquele menino como piada, ri da sua pobreza, da sua aparência. Achei que estava demonstrando minha superioridade intelectual. Mas o que eu estava realmente demonstrando era minha falência moral. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Reinaldo. Quando Gabriel resolveu aquela equação, quando ele me derrotou intelectualmente na frente de todos, eu senti vergonha. Mas não foi uma vergonha passageira. Foi o início de uma transformação profunda. Porque Gabriel não apenas provou que era mais inteligente que eu. Ele provou que era mais humano, mais generoso, mais corajoso. Um menino de 12 anos que havia perdido tudo me ensinou o que realmente importa na vida. Reinaldo olhou diretamente para Gabriel. Perder aquela aposta foi o melhor prejuízo da minha vida, porque me forçou a acordar, a enxergar fora da minha torre de marfim, a perceber quanto dor existe no mundo e quanta diferença eu poderia fazer se parasse de ser egoísta. Gabriel não me humilhou naquele dia. Gabriel me salvou. Me salvou de desperdiçar o resto da minha vida sendo um homem vazio, rico materialmente, mas pobre espiritualmente. A plateia estava completamente emocionada. Até pessoas que conheciam Reinaldo apenas como o empresário bilionário estavam vendo um lado dele que nunca haviam imaginado que existisse. Nos últimos 5 anos, continuou Reinaldo, eu tive o privilégio de trabalhar ao lado de Gabriel no projeto Garimpando Gênios, de ver a diferença que faz quando escolhemos enxergar os invisíveis, de testemunhar vidas sendo transformadas, e cada uma dessas vidas me transforma também. Me lembra que riqueza verdadeira não está em contas bancárias, está em conexões humanas, em fazer diferença, em deixar o mundo melhor do que encontramos. Reinaldo fez uma pausa, controlando a emoção. Eu quero pedir desculpas publicamente. Para Gabriel, por tê-lo tratado com crueldade 5 anos atrás. Para todos os jovens que foram beneficiados pelo projeto. Porque minha transformação não traz de volta os anos que a sociedade roubou deles. E para cada pessoa, neste auditório, porque eu representava aquilo de pior que a elite brasileira pode ser.
arrogância, indiferença, crueldade casual. Mas eu também quero dizer que transformação é possível, que acordar para a realidade é possível, que escolher fazer diferente é possível, e que cada um de nós tem esse poder de escolha todos os dias. A plateia explodiu em aplausos mais uma vez. Reinaldo virou-se para Gabriel e os dois se abraçaram. Foi um momento de reconciliação profunda, de perdão genuíno, de conexão humana transcendendo diferenças. Ali estavam dois homens que a vida tinha colocado em lados opostos, mas que haviam escolhido construir pontes em vez de muros. Quando os aplausos finalmente cessaram, o reitor Fernando pediu a palavra. Ele anunciou que a universidade estava criando uma cadeira permanente de estudos sobre desigualdade e talentos desperdiçados. Um centro de pesquisa dedicado a entender cientificamente os mecanismos que perpetuam a exclusão social e a desenvolver intervenções baseadas em evidências. E que Gabriel, assim que concluísse sua graduação, seria convidado a fazer parte desse centro como pesquisador. Gabriel ficou emocionado com o anúncio. Era tudo o que ele sempre quis: combinar ciência e justiça social, usar conhecimento para transformar realidades, fazer pesquisa que importasse de verdade. Depois do evento oficial, dezenas de pessoas cercaram Gabriel querendo conversar, tirar fotos, pedir mais informações sobre o projeto. Jornalistas pediam entrevistas. Gestores públicos de outras cidades queriam implementar programas similares. Empresários ofereciam financiamento. Era quase esmagador, mas Gabriel conseguia ver o que realmente importava. Cada pessoa ali representava uma possibilidade de mais vidas transformadas, mais talentos descobertos, mais invisíveis se tornando visíveis. Mais tarde, naquela noite, Gabriel voltou sozinho ao auditório vazio. As luzes estavam apagadas, as cadeiras desocupadas. Ele subiu ao palco uma última vez, olhando para onde a plateia havia estado. Lembrou-se de cada momento importante que aquele espaço havia testemunhado. A humilhação, a coragem, a vitória, o retorno triunfante. Era como se toda sua jornada estivesse condensada naquele lugar. Gabriel caminhou até o quadro e olhou para a frase que havia escrito: "Talento não tem endereço nem aparência." Ele pegou o pincel e adicionou mais uma linha embaixo. E quando damos oportunidades reais, mudamos não apenas vidas individuais, mas o mundo inteiro. Naquele momento, sentado sozinho no palco vazio, Gabriel permitiu-se finalmente processar tudo o que havia vivido. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda. Gratidão por ter sobrevivido aos anos mais difíceis. Gratidão por cada pessoa que havia acreditado nele quando ninguém mais acreditava. Gratidão por ter encontrado seu propósito. Mas, junto com a gratidão, vinha também um senso renovado de responsabilidade. Porque Gabriel sabia que sua história era extraordinária, mas não deveria ser rara. Não deveria ser excepcional que uma criança inteligente consiga desenvolver seu potencial. Deveria ser o normal, o padrão, a expectativa, e lutar para que isso se tornasse realidade seria o trabalho de sua vida. Gabriel pensou em Pedro, aquele menino de 8 anos que ele havia encontrado na mesma marquise, onde costumava dormir. Será que ele havia ligado para o número do Garimpando Gênios? Será que estava sendo apoiado agora? Gabriel fez uma nota mental para verificar no dia seguinte, porque cada criança importava, cada vida tinha valor, cada talento merecia ser nutrido. Ele olhou pela janela do auditório e viu a cidade de São Paulo iluminada na noite. Em algum lugar lá fora, naquele exato momento, havia um menino ou menina dormindo em alguma marquise, talvez com uma mente brilhante escondida sob roupas sujas, talvez com sonhos que pareciam impossíveis, talvez se sentindo invisível. Gabriel fez uma promessa silenciosa para essas crianças: "Eu vou lutar por vocês. Vou usar minha voz para denunciar a injustiça. Vou usar minha história para inspirar mudanças. Vou usar meu conhecimento para desenvolver soluções. Vocês não estão sozinhos. Vocês não são invisíveis. Eu vejo vocês. E vou fazer com que o mundo também veja." Quando finalmente saiu do auditório, Gabriel caminhou pela universidade deserta.
Passou pelos laboratórios onde desenvolvia suas pesquisas, pela biblioteca onde passava horas estudando, pelos jardins onde conversava com amigos. Cada espaço carregava memórias. Cada canto havia testemunhado parte de sua transformação. Ao chegar na residência estudantil, Gabriel entrou em seu quarto e se deitou na cama. Olhou para o teto e sorriu. Tinha 17 anos. Estava cursando farmácia numa das melhores universidades do país. Desenvolvia pesquisas científicas promissoras. Liderava um movimento nacional de inclusão social. Tinha amigos verdadeiros, mentores que acreditavam nele. Um propósito claro. Era muito. Era mais do que aquele menino de 10 anos, recém-órfão e assustado, poderia ter imaginado. Mas Gabriel também sabia que a jornada estava apenas começando, que havia tanto ainda por fazer, tanto ainda por conquistar, tanto ainda por transformar. E estava pronto, mais do que pronto, porque ele havia aprendido a lição mais importante que a vida pode ensinar: que circunstâncias não definem destinos, que onde nascemos não determina onde podemos chegar, que talentos existem em todos os lugares, esperando apenas por oportunidades reais, que cada um de nós tem o poder de fazer diferença, que transformação é possível, sempre. A história de Gabriel era a história de um menino invisível, cuja luz foi impossível de apagar. Era a história de uma equação que revelou muito mais do que um resultado matemático. Revelou verdades profundas sobre desigualdade, preconceito, desperdício de talentos. Era a história de como uma sociedade inteira foi forçada a confrontar suas próprias falhas. Era a história de transformações individuais que geraram transformações coletivas. Era a história de esperança teimosa que se recusou a morrer mesmo nos dias mais escuros. Era a história de um país que finalmente começou a enxergar seus invisíveis. Era a história que provava que quando damos oportunidades reais aos marginalizados, quando tratamos cada vida com dignidade e respeito, quando reconhecemos que talento não tem endereço nem aparência, miracles acontecem. Não miracles no sentido sobrenatural, mas miracles profundamente humanos. Vidas transformadas, potenciais realizados, injustiças corrigidas, futuros reescritos. E tudo começa com uma escolha simples, mas poderosa. A escolha de enxergar, de realmente ver aqueles que a sociedade tenta tornar invisíveis, de reconhecer valor onde outros veem apenas pobreza, de oferecer oportunidades onde outros oferecem apenas pena, de acreditar quando outros duvidam, de lutar quando outros desistem. Gabriel havia feito essas escolhas. Reinaldo havia feito essas escolhas. Letícia havia feito essas escolhas. A universidade havia feito essas escolhas. E cada vez que alguém faz essas escolhas, o mundo muda um pouco. Se torna um pouco mais justo, um pouco mais humano, um pouco mais parecido com o que deveria ser. Essa é a história de Gabriel Henrique da Silva, do menino que era invisível, mas se recusou a desaparecer, do talento que foi desperdiçado, mas encontrou uma forma de florescer, da voz que tentaram calar, mas se tornou um grito de denúncia e esperança, do futuro que parecia impossível, mas se tornou gloriosamente real. E essa história continua, a cada dia. A cada criança identificada pelo Garimpando Gênios, a cada talento descoberto, a cada vida transformada, a cada pessoa que escolhe fazer diferente. A história continua, e você que está ouvindo agora pode fazer parte dela, porque transformar o mundo não é responsabilidade de um menino gênio. É responsabilidade de todos nós, juntos.